Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana. Um programa de Lionel de Freitas, aos sábados ao meio-dia, com a reposição aos domingos, depois da 13h, na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Está aberto o debate da semana. Caros senadores Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira, sejam bem-vindos. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Tivemos uma semana, digamos, turbulenta, com notícias que podem comprometer o futuro da região autónoma da Madeira e refiro-me ao possível fim do Centro Internacional de Negócios nos moldes em que está. E, por outro lado, há a intranquilidade dos doentes e do sistema da saúde da região, com o inquérito à medicina nuclear e os seus efeitos colaterais, que já motivaram a suspensão e um processo do Cesaram ao médico Rafael Macedo. Temos ainda o rescaldo da presença da Madeira nas bolsas internacionais e o turismo e a sua envolvência económica na região. António Trindade propõe a abordagem do turismo e da segurança e Miguel de Sousa, a propósito de um artigo esta semana no Diário, pergunta: devemos pagar a dívida? E é nestes moldes que vamos abrir assim o debate da semana. Assunto que está a dar muita polémica é aquele que está a acontecer em termos de inquérito na Assembleia Legislativa da Madeira. Ricardo Vieira, a questão da saúde está numa caixa de Pandora. Sim, digamos que não é de hoje e não é só um inquérito, não é? Que eu saiba, a Assembleia neste momento está a desenvolver 2 inquéritos e tem um terceiro agendado sobre a saúde. Se calhar demasiado inquérito para as conclusões que se espera ou que sejam naturais que vão sair dessas comissões. E alguns são arquivados. É o que eu acho que vai acontecer. Mas bom, eu acho que o problema da saúde é um problema muito sério, não é só da Madeira, é verdade, mas é um problema muito sério. E é um problema que, a meu ver, equaciona várias coisas. Primeiro tem a região autónoma da Madeira capacidade para prestar um serviço de saúde em condições? Capacidade técnica, capacidade financeira? Será que se justificará nós termos ainda hoje um serviço regional de saúde? Ou não faria mais sentido que isto tudo fosse integrado num serviço nacional pago pelo Estado? O Serviço Nacional também não está em bom nível também. Pelo menos ao nível dos pagamentos, não digo necessariamente da saúde financeira, mas dos pagamentos está melhor do que o Cesaram, que é o que sei. O Cesaram é das instituições públicas no país que tem mais atrasos de pagamento. Mas teria um retrocesso em no média, sistema autonómico. Uma fatura do Cesaram leva 5 anos para ser pago. Isto é, dados oficiais, não estou aqui a dizer nada que não seja oficial. É verdade, representa um retrocesso, mas também é verdade que nós não temos grande capacidade para definir o que é que podemos prestar de saúde e somos obrigados a pagá-la. Portanto, há aqui algo que tem que ser equilibrado. Ou arranjar um sistema de comparticipação financeira com o Estado, ou, pura e simplesmente, transferir os serviços de saúde, e se calhar os da educação, para o Estado, que é quem hoje define aquilo que deve ser a prestação de saúde pública. Quem define isso é a Lei de Bases de Saúde e é as leis nacionais. Aqui, o cidadão, que é português, acha-se no direito a ter essas prestações, como é natural, mas quem paga aqui é a região. Portanto, era bom equacionar essa questão do pagamento destes serviços. Miguel de Sousa quer intervir sobre isto? A segunda questão, só para mais uma questão, que tem a ver com a relação entre os privados e o público. Essa questão vai arrebentar aí com especial intensidade. Até agora a região ufanava-se do sistema de convenção que tinha com os médicos. Vai continuar a existir essa convenção com os hospitais particulares que se prevê? Como é que vai ser? Terá de haver uma convenção. Bom, não sei. Terá de haver. Repare, já houve, dentro do mesmo partido que geria a saúde, já houve várias teorias. Houve aqueles que favoreceram as convenções e houve aqueles que entenderam que devia ser o serviço público a desempenhar tudo e cortaram, por exemplo, convenções que tinham com laboratórios
ou com outros tipos de serviços que haviam aí de saúde. Mas o público não tem capacidade financeira de pagar sozinho um hospital. Eu também acho que não, mas é preciso então equacionar isso. É um dos temas, que eu acho que os partidos deviam clarificar agora quando vão para as eleições qual é a sua política para o sistema de saúde. Isso eu acho era imprescindível isso estar em cima da mesa. Saúde, transportes e relacionamento institucional são eu os acho 3 que são grandes temas, julgo. E que pelos vistos E finanças, a gente tem que falar. Isto é tudo tudo se cinge aos espaços sociais agora, que é o que está na moda. Daqui a Isto dias, Não vamos Isto é fugir ainda da tudo. saúde. O Miguel só queria Isto é intervir. tudo um problema Mas- financeiro. Nós somos capazes de ter um serviço de saúde excelente. Já tivemos. Nós tínhamos um serviço de saúde no tempo do Dr. Nelo Mendonça e depois com o Dr. José Miguel Mendonça, que toda a gente gostava. Provavelmente tinha falhas, porque não há nada perfeito, mas de um ponto de vista geral era bastante satisfatório e era sempre considerado um exemplo a nível nacional. Só depois é que veio o Serviço Nacional de Saúde e nós fomos capazes de fazer. E porquê? Porque havia dinheiro para tudo. Havia dinheiro para tudo, ia-se ao banco, ia-se dinheiro, gastava-se e tudo, nada falhava. O problema é que agora já não funciona assim, não há dinheiro para tudo. E por isso, ou arranjamos dinheiro ou não vamos ter tudo o que se precisa. Se vai falhar mais na saúde, ou se vai falhar mais na educação, ou se vai falhar mais na mobilidade, ou se vai falhar mais, é agora aí é que entram os critérios, porque nós não temos dinheiro para o que é preciso. Alguém tem que perceber isto. Já não tínhamos. Nós não temos. Já não tínhamos, penso eu. A banca é que nos facilitava. Obviamente, neste momento, nós não Cresce temos. naturalmente. Nós não temos dinheiro para tudo. Portanto, nem podemos propor tudo o que andamos a prometer e a tentar garantir às pessoas, como muito menos fazer promessas novas. Para prometer qualquer coisa é preciso ter a consciência que muito vai ter que deixar de ser feito para se poder fazer qualquer outra coisa. E a saúde é igual ao resto, porque até lógica, um hospital não ter coisas básicas. Não ter um elevador a funcionar, por Acham que as exemplo. pessoas são Um elevador. Assim. Sim, o elevador não é básico é equipamentos de cirurgia. Sim, claro, e mas- outras coisas. Portanto, e às vezes falha, mas falha por quê? Isto não é por incapacidade das pessoas Há de fármacos que fazer falham. isso. Há fármacos que falham. Falham porque não há dinheiro para os comprar. E cada vez há menos crédito. E os O Ricardo fornecedores Vieira não estava estão agora. dispostos Claro. a fornecer hoje para receber daqui a 5 Claro, anos. se alguém espera 5 anos, e nem sabia bem disso, que eu captava que ninguém esperava 5 anos para Já, receber é verdade. uma conta. Ora, portanto, se isso ainda acontece, é porque pronto, qualquer coisa é anormal, porque quem fornece para receber a 5 anos tem que ter qualquer coisa de anormal, porque Nós não é sabemos como normal, Miguel. sim, não interessa. Vão especular na... Agora, o que é Também. preciso? Sempre foi o preço mais Tem que ser, elevado, tem que toda a ser. gente fecha Tem os que olhos. compensar os juros. Compensa os juros e tudo. António Trindade, sobre Portanto, isto. só para acabar, a saúde é um problema para já financeiro. Está em discussão e está à balha porque falha muita coisa. Não é um E problema também- de gestão também, não? Como? Não é um problema de gestão? É um problema. A gestão da Eu saúde? não posso dizer que a gestão está a ser melhor do que era possível ou do que era de esperar ou pior do que era de esperar, porque é preciso conhecer as circunstâncias em que aquela gente que está à frente do Cesarame funciona, as disponibilidades que tem, aquilo que precisa para perceber se está a ser bem gerido ou mal gerido. As coisas falham, mas não quer dizer que seja por má gestão. Isto pode ser mesmo porque não há meios suficientes para ter o que é preciso. E, portanto, vai falhar e vai falhar mais. Vai falhar mais porque isto só vai agudizar. E é por isso que quando dizem, e bem, que nesta campanha eleitoral, neste tempo que vem agora, toda a gente devia falar sobre tudo. Mas esses temas são importantes. Mas há um que é preciso falar: dinheiro. Como é que a Madeira Receitas. vai arranjar Receitas, dinheiro não é? para o que precisa? António Trindade. Bem, vamos lá ver. Eu julgo que a proposta trazida aqui para trazer à discussão do Miguel de Sousa sobre o seu artigo que publicou há 2 dias. Não é ainda. Não, peço desculpa. Ah, não, relaciona-se, este, não, relaciona-se, está bem. este tema, evidentemente, tal como o Miguel refere,
que é dinheiro que está em causa. É aqui o problema do nosso posicionamento. Quando eu refiro que a saúde, os transportes e o relacionamento institucional é fundamental. É fundamental. Porquê? Porque no cerne da resolução dos problemas da saúde, da educação, dos transportes, está efetivamente que tipo de relacionamento e que tipo de repartição de responsabilidades tem de haver entre um Estado e a região. O Miguel de Sousa tem referido muito, e com razão, da necessidade de nós termos aqui alguns estudos em termos de direito comparado no que passa em relação às outras regiões ultraperiféricas. Nomeadamente o que é que se passa em relação às nossas vizinhas canárias e qual é o relacionamento entre o Estado espanhol e as suas próprias regiões. Eu lembro-me sempre, e aqui o Miguel de Sousa refere-o da relação que o Guterres teve com as suas regiões insulares, porque julgo que foi efetivamente o homem do poder político que melhor entendeu a realidade regional, as realidades, a especificidade das regiões ultraperiféricas, e eu lembro já passou o tempo suficiente para poder revelar aquilo que ele dizia um pouco off the record, dizia, as ilhas são uns luxo, quem as quer ter tem de as pagar. Já disse isso e este conceito, mas tem que ser formatado. E o problema da saúde, não há dúvida nenhuma, houve aqui uma necessidade de assumir esta responsabilidade como uma área do foro da regionalização. Tinha que ser entendido na base regional. Evidentemente que as estruturas, quando havia dinheiro de fora, quando havia dinheiro a jogos de fora, e quando havia, inclusive em áreas, em tempos onde a esperança média de vida o tempo é curto, mas a esperança média de vida era efetivamente manifestamente mais curta, e portanto isto o que é que exprime é que efetivamente os custos de saúde não vêm numa população de 20 anos, não são efetivamente na população dos 70 e dos 80 anos. Além disso, um outro fator que é recente e que não podemos deixar de referir: os custos fortemente acrescidos resultantes do regresso dos imigrantes e da assunção de responsabilidades que foram assumidos mais ou menos paralelamente no envio de medicamentos para a Venezuela. Mas isso tem um impacto. Tem um ano 2. Os problemas da saúde já vêm desde alguns anos. Já vêm de alguns anos, mas já temos 3 secretários regionais. O crescimento da esperança média de vida é uma realidade que se vai sentir, que é quase contabilizada efetivamente ao ano. Mas isto que está na cerne, e julgo que, tal como o Ricardo Vieira referiu, há 2 inquéritos, há 2 temas aqui em discussão. Este tema mais recente, que julgo que os protagonistas... Não podemos fugir, queria saber a sua opinião sobre esta questão do Rafael Macedo, da medicina nuclear, estamos a falar de temas trazidos, e julgo eu, muito mal e da pior forma para alimentar protagonismos pessoais, que isto é grave, é complicado e, sobretudo, deturpa não credibiliza o próprio relacionamento. Não credibiliza e cria insegurança. Agora, o outro ambiente, aquilo que o Miguel de Sousa está aqui a referir, é muito importante, e esse deve fazer parte do pacote do relacionamento da assunção de responsabilidades. E a proposta final que deixa aqui é muito importante. Nós temos um Presidente da República que tem revelado uma abrangência suficientemente grande entre os partidos. Evidentemente tem o seu passado. Não tem poder, mas não tem poder nenhum. Tem poder de alguma coisa? Tem? Acha que tem? De influência? Sabe uma coisa? Tem o poder de relacionamento institucional, que é muito importante. Quer dizer, porque resta-nos poucas instituições a quem recorrer. Agora, eu volto a referir, é tão importante, assim como o Miguel referia há uns anos atrás da necessidade, da aflição do que é efetivamente a capacidade, qual é a capacidade financeira de uma região, eu diria, além desta capacidade, quais são as responsabilidades
objetivas de um Estado perante uma região autónoma. E é isto que, evidentemente, não está suficientemente... Não há relação entre a região e o Estado. Isto é que só há duas formas de resolver isto. Ou olha-se para a receita ou olha-se para a despesa. Ricardo Vieira... Ou arranja-se receitas ou manda-se despesa para lá. Ricardo Vieira, aqui sobre não há a questão solução. que nos motivou a trazer aqui este assunto, estas tricas que estão na Assembleia Regional com o Serviço de Medicina Nuclear. O que é que lhe parece? Eu acho que a imagem pública é confrangedora, quer para a pessoa que denunciou, quer para o serviço, porque ficou no ar uma suspeição enorme de favorecimentos e, por outro lado, não vi da parte dos serviços públicos, especialmente da gestão, uma resposta eficaz sobre isso, também tenho que o dizer. Quer dizer, o senhor, o Dr. Rafael Macedo, que não conheço pessoalmente, conheço destas exposições últimas, veio dizer coisas gravíssimas. Acha que Mas há verdades nessas coisas gravíssimas? Acha que há verdades? Bom, eu julgo que a pessoa tem um mínimo de responsabilidade naquilo que diz, não é? Pronto, alguma vai ter coisa... que provar agora. Exatamente. Agora também, a forma de reagir a isso, ser suspendê-lo, eu acho um disparate. Quer dizer, eu acho que o clima na saúde... Suspende devido a 4 faltas injustificadas. Foi a justificação. Que é de um ridículo. Que é de um ridículo enorme, quer dizer. Uma delas, se calhar, é porque foi à Comissão de Inquérito, está obrigado a ir. Começa logo por aí. O que me pareceu foi numa quarta-feira, acho que foi o dia que ele foi à Assembleia, portanto... Fiquei assim até um pouco surpreendido com isso. Mas quer dizer, outra que retira credibilidade à instituição. E aos médicos que acusou de negligentes. Quando vê qualquer crítica na saúde, veja o que aconteceu com o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. Foi à convenção do Partido Socialista, foi lá falar sobre a saúde. Caiu o Carme Trindade por parte da Secretaria, e ele por processo disciplinar, e não sei o quê, quando ele nem sequer é médico dos serviços públicos. Quer dizer, há aqui também uma crispação pessoalizada que não se entende. Não se entende. Da parte dos responsáveis políticos tem que haver também aqui alguma tolerância em relação a estas coisas face à debilidade que o serviço está a revelar. O delegado representante da Ordem dos Médicos na Madeira disse uma coisa no Diário de Notícias, que era: o Hospital dos Marmelés devia de estar fechado, não tem condições para funcionar. Exatamente. E isto foi dito e acabou. É porque se for um restaurante que alguém diga que não tem condições para funcionar por questões de alimentares, de segurança, a inspeção fecha logo. Não e tem a que mesma ideia. Esta questão? Mas o hospital, e se calhar eu acho que não pode fechar, mas nunca mais ninguém disse. Se já tem condições, se não tem condições, se vai ter condições. Aqui Deus o que apareceu foi, porque falámos nisso aqui, até veio uma resposta do governo dizendo que tinham adjudicado umas obras de pintura e de exteriores e com não sei. Como outra coisa, ainda lhe vou dar mais um exemplo. Só para lhe dar mais um exemplo também, de outra reação disparatada. Desculpe, só. Outra reação disparatada foi quando se soube que alguns médicos iam para a privada, médicos estão no hospital, a reação do secretário sobre isso. Perfeitamente como se fosse um crime de lesa pátria, como se não fosse livre uma pessoa a optar pela privada. Qual é o mal disso? Quer dizer, há aqui coisas que eu não percebo este tipo de reações. E devo dizer que, em relação a este assunto, alguns dos médicos que têm sido chamados a depor e a, portanto, dar opinião, foram considerados negligentes. Conheço-os pessoalmente, alguns, e quero crer que são excelentes profissionais e que a sua opinião é verdadeira, sincera e só contribui para um total esclarecimento. Agora também, como aqui já foi dito, não estou a ver que alguém só diga asneiras, porque eu acho que isso nem é possível, portanto só dizer asneiras. E depois, olha, eu fui lá a ver um bocadinho da comissão e fui-me embora porque eu não consigo perceber nada daquilo. Aquilo são tudo questões técnicas, científicas, que eu não tenho a mínima habilidade para poder acompanhar. E, sim, portanto, mas o que é passado cá para fora e o que é feito em ambiente de profunda hostilidade é que, efetivamente, a opinião pública e o leitor da comunicação social, o ouvinte, tem uma visão que é fortemente debilitante da própria estrutura de saúde regional. E isto aqui é grave. Vive-se num ambiente, este ambiente de desconfiança. Toda a gente espera que o Hospital Novo abra, toda a gente espera que esses serviços todos possam vir dar um contributo, porque só assim
não vai ser Mas possível as pessoas eu terem volto a segurança. referir o que escrevi há tempos, quer dizer, Claro. e continua, a conversa é, e virá haver um hospital novo, E e até nós lá? temos uma esperança média de vida a aumentar, os cuidados de saúde são temos menos permanentes. esperança de vida do que no continente. Não faz sentido. Epá, Temos e menos de 2 anos. este tema da saúde deverá ser necessariamente um dos temas onde os partidos têm que encontrar ambientes de convergência, de convergência regional, Primeiro têm que para esclarecer poder... o que é que querem. Evidentemente, Tem que ter um programa claro evidente. sobre esta matéria. Evidente, mas Eu acho isto que isso é faz... muito importante. Mas isto faz-se em Mas ambiente é preciso dizer o que é que de querem, mas diálogo. depois dizer se é Quer dizer, possível. Não, os partidos... responsabilidade. Os partidos têm sido manifestamente autistas nestas áreas. Muito autista. E isto é que é complicado. Em temas de uma população pequena como a nossa. Quer dizer, como é que pode haver esta proliferação de temas, de animosidades em temas que são absolutamente cruciais? E convenhamos, não estamos a falar num universo de 10 milhões de habitantes, estamos a falar num universo de 250 mil habitantes. Mas isto passa, evidentemente, tudo pela necessidade de assunção de responsabilidades prévias nas diferentes áreas, naquilo que efetivamente o Estado deve assumir e naquilo que a região deve assumir. E isso, tiremos os chapéus espanhóis. E passa Eles têm por, particularmente bem definidas esse sentimento de responsabilidade. Sem grandes regionalizações, sem grandes assunções. Souberam, e os canários nisso foram brilhantes. Foram buscar, efetivamente, as responsabilidades acrescidas de um Estado e indo buscar, efetivamente, receitas em termos regionais que lhes dá, efetivamente, para viver num ambiente de conforto que nós não vivemos. Porque, de certo modo, e falámos nisso no último programa com outros comentadores, porque os espanhóis têm orgulho nas suas ilhas. Será que Portugal tem orgulho da Madeira e nos Açores? O rei de Espanha, quando foi os 25 anos, quando Não se foi nota. os 25 anos das autonomias espanholas, o rei de Espanha disse que as autonomias eram a maior realização da democracia espanhola. Não estou a ver um gajo em Portugal ou alguém desse. Ninguém em Portanto, Portugal se orgulha. se alguma vez dizia uma coisa sequer parecida. Mas eu acho que isto que o Tony está a dizer é importante. E temos que perceber o seguinte: a regionalização foi uma coisa feita um bocado atabalhoada, porque veio de uma revolução, veio de um princípio de autonomia, o continente não se entendia, aquilo era governo em cima de governo, todos os dias mudavam, nós íamos lá dizer que queríamos as competências, para eles livravam-se de custos, liberavam-se de responsabilidades nos serviços e, portanto, toca a dar. E foi passando tudo para nós e nunca fizemos um entendimento ou uma conta financeira sobre isso. Foi, vem aos serviços, nós ficámos com os impostos todos e com isso íamos pagar, só que os impostos todos não dão Miguel, para com um pagar. fator a dizer, e nós temos que ter isto está no cerne do próprio conceito da regionalização. Evidentemente que um poder regional é um ganho da democracia, não há dúvida nenhuma, aproxima os governantes dos governados, há uma aproximação do eleitorado, mas cria um fator que é muito importante, é que cria posicionamentos subsidiários. Isto eu refiro sempre na minha qualidade da minha grande paternidade. A minha relação com os meus netos é uma relação, digamos, muitas vezes de compromisso, mas de subsidiariedade. E nós temos que perceber a aplicação da política também. A política também é essa. É que quando esta relação, quando este entendimento de subsidiariedade é mal entendido por um dos dois agentes, evidentemente gera subversões. E por isso é preciso encontrar um ambiente onde, em termos de formatação de relacionamento, seja isso bem entendido. Porque senão, e não é, e aqui deixa-me dar uma picardia ao Miguel, quando referia o posicionamento do Guterres, que assumiu isto por causa do Carlos César. Convenhamos, até muito bem pode ser. Mas o que aconteceu anteriormente, não houve um governante em termos nacionais, tendo o seu partido no poder regional, tivesse tido esse entendimento. Isso é muito importante. Venha ele, tenha sido o Carlos César. Na realidade é que a Madeira lucrou fortemente com este posicionamento. Eu digo nos meus círculos, um pouco na brincadeira, um pouco a sério, se um dia puder eu faço uma estátua ao Guterres. É porque a gente chegou ao fim do século com tudo feito e sem dívida. E isso deve-se ao Guterres.
Portanto, o resto é treta. E, Só portanto, que nisto não saímos. Agora, ele pagou a dívida dos Açores e deu-nos igual. E para nós ainda ficou 70 milhões para pagar. Portanto, não foi olhar... Ele olhou para os Açores, ajudou o Carlos César, porque parece que disse, eu não tomo conta disto sem me pagarem a dívida. Está bem, a Madeira leva o mesmo, só que para a Madeira não era o mesmo princípio, era o mesmo valor. E o mesmo valor não deu para realizar o mesmo princípio. Já que entramos Só queria nesse, acrescentar aqui uma já que coisa, entramos agora, nesse só tema, por causa desta questão da regionalização, que é uma questão importante. Quando a autonomia, começa-se a falar de autonomia, os madeirenses e os açorianos tinham a ideia de que tinham receitas próprias para pagar. Achavam que nós, como participávamos com receitas para o Estado e que o Estado não nos dava as comparticipações disso. Isso foi uma ilusão. Contas feitas, isso é uma ilusão. na educação, na saúde. Nada que se pareça. Há que crescer uma coisa, desculpe lá, Leonel, só para acabar. As circunstâncias de 1970 e 74, quando se fez a regionalização, são hoje totalmente diferentes. Hoje, 77. Hoje uma pessoa vai com facilidade a Lisboa e gosta de ir consultar um médico, gosta de fazer exames lá, e é bom perceber que isto hoje é um direito de qualquer cidadão português. Se mobilizar, escolher o seu médico, escolher o seu hospital, escolher aquilo que quiser. E alguns são madeirenses. Exatamente, e muitos são madeirenses. E eu pergunto a mim mesmo, porquê é que se há de limitar, digamos, os nossos direitos de saúde à área onde vivemos? Isso não faz sentido, quer dizer, e mais, hoje a prestação de cuidados de saúde hoje pode-se fazer à distância. Já há operações feitas de robô, feitas da Alemanha para cá. Já que entramos no tema da dívida e falávamos de que a Madeira tinha beneficiado pelo facto do Guterres ter tido em atenção que Carlos César precisava que a dívida fosse paga nos Açores e a Madeira ganhou com isso. Isto vem a propósito de um artigo que quinta-feira saiu no Diário de Notícias, em que Miguel de Sousa pergunta: devemos pagar a dívida pública? Miguel de Sousa, não devemos pagar? É um tema complicado, só que isto vem perante uma afirmação de que nós, nestes últimos 3 anos, pagámos 1.000 milhões de euros de dívida. E como nós percebemos, a conversa vai a meio, mas nós já percebemos que esse dinheiro fez muita falta, porque não chegou a coisas que eram, se calhar, essenciais. E a pergunta que está aqui é se devemos pagar a dívida ou se devemos pegar nesse dinheiro e acorrer a situações de necessidade básica que nós temos. Ora, e a pergunta é, mas nós pagamos dívida por quê? É porque a dívida tem que ser tratada, tem que ser gerida e olhada para ela e pensada. E a primeira pergunta é: quanto é que nós podemos ter de dívida? Alguém sabe responder? Qual é o valor? E o serviço da dívida? Qual é o valor? Não tem nada a ver com isso. Se Portugal tem uma dívida pública de 130% do seu PIB, qual é a dívida em relação ao PIB da Madeira que nós podemos ter? É 130% também, 70% e 30%, nós ainda podemos ter mais dívida. É 80%, é 100%, é 70%, é 50%. Isto é esse entendimento com o Estado que nós temos que fazer. Quando eu apelo ao Marcelo Rebelo de Sousa para pegar nas chefias dos 3 governos e tentarmos falar sobre isto, é para nós termos um entendimento e podermos navegar. Porque isto, sem saber para onde é que vai, navegar é assim um pouco complicado. Portanto, nós temos que perceber que dívida é que podemos ter. E depois de saber que dívida é que podemos ter, é que vamos... Se poderá haver um perdão da dívida ou não. Agora, eu fui pagar 1.000 milhões de euros em 3 anos, mas para quê? E a dívida para eu dever menos? E a dívida continua. Para eu pagar menos juros, e a verdade. Continua. Mas a maior parte da dívida é paga com nova dívida que se arranja. Portanto, tudo isto é um problema que eu acho que é básico. Na Madeira falamos de tudo menos dinheiro. Nós falamos de tudo, de futebol, de saúde, de mobilidade, de tudo. De dinheiro ninguém fala. Vamos a um debate no orçamento, nós vamos a um debate no orçamento e não há um deputado que fale nas receitas. Se são suficientes, se podemos aumentá-las, se vão cair, se não, receitas, não interessa.
vamos fazer uma estrada, vamos fazer um hospital, vamos fazer o não sei o quê, vamos fazer... Miguel, e depois ninguém fala do convenhamos, resto. Há um grande responsável por isso. Óbvio, mas... Há um grande responsável por isso. Aquele que quis sempre ser o pivô de tudo. Sim. Desresponsabilizem-se os madeirenses porque eu vou resolver o problema do É verdade. E este ambiente... Vocês de que hostilidade façam se que criou, eu vou resolver... a dívida. Isto é uma... há um grande responsável por isso. Ricardo Vieira. Mas o problema é que nós estamos nisto. É porque em qualquer terra civilizada, eu também vivo aqui e também estou dentro destes, portanto, as pessoas sabem que se houver mais despesa, vai haver mais impostos. Se houver menos despesa, vai haver menos impostos e, portanto, mais poupança. Mas não era Algum madeirense pensa nisso? Não. Nenhum, Pensa ao nunca foi contrário. levado a pensar. Faça-se mais despesas O que porque eu não vou pagar mais. Exatamente. A minha conta eu sei qual é. Agora que é tudo. Agora que é tudo. Deixa-me só dar o último exemplo que veio muito recentemente. Volto eu aos transportes. É entendível que um Estado vai pagar 30 e tal milhões de euros por subsídio de mobilidade quando agora a TAP tem os preços exorbitantes, altos, aumenta o seu volume de passageiros. A EasyJet, que fez campanhas tremendas de pricing, de dumpings de price, tem efetivamente um decréscimo. Isto é o exemplo da total desresponsabilização do cidadão madeirense perante algo que é efetivamente uma grande benesse, que é a recepção do subsídio de mobilidade. Discutir sempre o preço é exorbitante, é isto e aquilo, mas o que o cidadão adiantava. O que é que acontece? Quando vai analisar se eu pago 200, mas depois recebo 150, opa, deixa-me ir na companhia. Tanto faz. Tanto faz. E este sentimento de responsabilidade leva a que há uma população, da dimensão da Madeira, o Estado, só em ambiente de subsídio de mobilidade, está a pagar 35 ou 36 milhões de euros. Isto não faz sentido. Tony Trindade, é verdade, não faz sentido e eu já pergunto isso. É o único dinheiro que ninguém reclama. em outros lá, painéis. ninguém reclama. É isso que eu ia sinal que dizer. deve estar a servir alguém. É isso que eu ia dizer. Num painel da semana passada com economistas, eu dizia, mas o Estado reclama desses 30 milhões ou 40 milhões? Alguém reclama? É só a Madeira que diz que os preços estão caros. Pedro Marques alguma vez reclamou? Ou tentou que... ou chamou a atenção da TAP, não sei se pode. Não podem parar aquilo, porque aquilo é a subsistência da SATA paga pelo Estado. Não é inclusivamente à TAP. O grande problema que se tem que colocar é a quem efetivamente tem que fazer, tem que formatar o novo subsídio. Este é que é o ponto fundamental. São os dois governos. Repara, são os dois governos. São os dois governos, Eu obviamente. entendo. Mas, e há algo que eu não percebo. As alternativas de formatação estão criadas, foram discutidas e estão prontas a ser aplicadas. Não se faz, porque estamos em vésperas de eleições. Em ano de eleições não se mexe. Evidentemente, que eu tenho aqui, quando se está a falar de um Pedro Marques, ou quando se está a falar, o que acontece? Há uma perversão que já tem muitos anos, e o Miguel de Sousa lembrar-se já. Mas antes de 2000, de 95 a 2000, o Estado pagava 5 milhões de contos à TAP, diretamente à companhia, para exercer, para ter estas carreiras em ambiente de monopólio. Criaram-se todas as condições para que o mercado pudesse funcionar. Atribui-se, foi um conceito de subsídio de mobilidade que veio perverter tudo. Falta saber a opinião de Ricardo Vieira sobre esta questão, esta pergunta que Miguel de Sousa lançou no Diário de Notícias. Deveríamos pagar a dívida pública? A pergunta é provocatória. É evidente que a região não pode deixar de pagar, por uma razão simples, porque se deixa de pagar não vai ter novos financiamentos. E a região todos os anos precisa de ir à banca buscar dinheiro. Portanto, há aqui um problema do devedor que necessita de dinheiro. Nós não Agora, vamos buscar, há 3 anos que não vamos buscar dívida à banca porque temos um orçamento com não, superávit. mas é dado, como o Miguel sabe, todos os anos vão lá para o curto prazo, não sei o quê, para gerir. Não, mas gerir a dívida, que para despesas já não há dinheiro nenhum. É verdade. Tem superávit, o orçamento tem superávit. Mas a questão é muito mais, ela é provocatória porque vai nos levar ao fundo da questão, que é saber, ou melhor, que é constatar isto: a região não tem receitas suficientes para a despesa pública que tem. Não tem. Isto é uma evidência. Ou das duas uma.
Ou diz, Já não tinha quando se regionalizou. eu não posso assumir a despesa com a educação, com a saúde, isso é para o Estado. Não A é? despesa ideal. Ou, sim senhor, eu tenho que ter receita suficiente para isto. Ou vai buscar com participações do Estado, que não estou a ver como, mas pode ir. Não pode ser isso. Ou arranja um sistema fiscal próprio, que é que o Miguel anda a defender há muito tempo. Portanto, tem que haver aqui uma solução que equilibre as nossas finanças e deixe de haver déficit e deixe de haver dívida. Isso é que é de facto o ideal. Com esta ideia também, que eu acho que é muito salutar, que é uma responsabilização. Sim. Qualquer um de nós na nossa casa sabe que tem X para gastar por mês e que não deve ultrapassar isso. Aqui Mas não. devemos gerir a dívida, ir pagando, ou desta forma com prestações Neste momento, elevadas neste e fazem momento- falta a outras neste momento eu estruturas? acho muito difícil não pagar a dívida sem encontrar aqui Mas um enquadramento cumprindo o diferente. mínimo, ir cumprindo o mínimo, parece que a ideia do Miguel Pagar a Sousa. dívida, há duas coisas. Uma parte que é juros, pagar os Sim, juros já não está sim, mal sim, sim. para o Estado. A amortização outra antecipada. é amortizar o capital. É isso, e quando é isso, eu falo é. nisto é É, amortizar amortizar- o capital, não é pagar juros. Seria o Pagar mínimo, juros está seria o fora de mínimo, questão. que seria o mínimo, na sua opinião. Muitos Não, economistas, amortização. muitos Não, onde é a economistas amortização? Pois, e entendem. nem responde a isso, que eu não sei qual é o teto máximo de dívida que eu Também é posso verdade. ter. Nós temos O umas Estado que me referências. diga. Nós temos umas referências que resultaram dos tratados europeus, mas são referências para os Estados. Para os Estados. E depois o Estado, a nível central, definiu mais ou menos que seria o mesmo tipo Mas de Portugal enquadramento. não compra. Portugal não compra. Tem Como há que muitos haver outros também não compram. 70% A Itália não e compra. 130. A Itália não compra. Também A França não. não compra. Portanto, há muitos Nem que compram. Grécias, Pronto, nem nem ninguém. Grécias. Ora bem, nós temos vindo aqui a falar desde o início do programa, curiosamente, de dinheiro. Não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para o orçamento regional, não há dinheiro para pagar a dívida e parece que vamos ficar cada vez mais com menos dinheiro devido ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, que caiu num descrédito total devido a esta situação da Comissão dizer que há auxílios ilegais, ou seja, com a possibilidade de haver retroativos para empresas que lá estão até 10 anos, dado que, para efeitos da União Europeia, a retroatividade é diferente. E, para além das empresas que se irão embora, que empresas se vão interessar em vir para o Centro Internacional de Negócios? Talvez a pessoa mais indicada para falar sobre isto seja Miguel de Sousa, que se debruçou e tem uma solução para esta questão, embora esbarrando em alguns problemas. Para essa da ilegalidade dos incentivos, que não tenho solução, peço imensa desculpa, mas essa não posso fazer nada por Tem ninguém. que não insistir nesta questão. É o outro modelo. Nós temos uma coisa diferente das outras zonas de baixa fiscalidade na Europa. Nós temos um esquema próprio, diferente. Só que é mau, vive de subsídios ao Estado. Ora, as outras regiões, alguns países, outras, não são sistemas, são centros de especialidade fiscal, portanto, o que têm é um regime fiscal. Ora, o regime fiscal fica a cargo, a fiscalização, fica a cargo das suas respectivas autoridades tributárias. Portanto, cada país tem a sua autoridade tributária e a autoridade tributária fiscaliza se as empresas pagam como deve ser ou se não pagam como deve ser. Como aqui em Portugal, em relação às empresas gerais. Agora, o problema que está aqui é que nós temos um subsídio. Ora, os subsídios à agricultura, os subsídios à indústria, os subsídios ao comércio, todos os subsídios são de fiscalização obrigatória. Ora, e temos tido fiscalizações aos subsídios fiscais, portanto aos incentivos fiscais, e há um entendimento diferente entre aqui as condições que a União Europeia pôs para que as empresas tenham esses incentivos fiscais. Há, portanto, condições que têm interpretação diferente daquela que é a nossa, daquela que é igual ao do Governo Nacional, portanto o Governo Nacional nisto tem estado sempre junto do Governo Regional, no sentido de defender essa leitura sobre essas condições, e há os da senhora diretora da Direção-Geral de Concorrência, que é, portanto, completamente diferente. Mas os trabalhos da Ana Gomes, não é? São coisas muito graves. Um programa, eu devo aconselhar toda a gente a ir rever o programa
da SIC Notícias de domingo passado, às 9 da noite, com a senhora deputada europeia Ana Gomes, para se ver o que é a vergonha pública que uma televisão é capaz de permitir. Que porque primeiro põe lá uma jornalista completamente incompetente, que não fazia ideia do que é que ela estava a falar e, portanto, a senhora falou durante uns 20 minutos sem contraditório, ali solta, num desbargar de conversa que não tinha Miguel Sousa, durante este período realidade de auxílios que estão considerados ilegais, poderíamos encontrar culpados aonde? Isso não me interessa. Não, interessa neste aspecto. Chegámos Chegámos a um ponto. Eu não sou polícia. Não, mas portanto, chegámos a um ponto. Não. Chegámos a um ponto de que a Eu já descredibilização é desde enorme. em 2014, apresentei uma lei para nós termos um sistema de baixa fiscalidade na Madeira. De 2014 a 2019 já vão em 5 anos. Portanto, o meu sistema é fazer, usando a segunda atividade mais antiga no mundo. Primeiro, toda a gente sabe. A segunda atividade mais antiga no mundo é copiar. E nós só temos que copiar o que os outros têm feito com sucesso. Mais nada. E já agora, só para dar um exemplo. Agora para fechar esse aspecto. Há centros com 70 mil empresas, há centros com 50 mil empresas e a da Madeira tem 1000 empresas. Portanto, algum defeito tem. Miguel Sousa, para além da barracada que vem aí, atenção. O que é a barracada? É a barracada. Vem mais barracada? Você perceba que isto está numa situação insustentável. Eu tenho aqui chamadas de empresas, de empresários, gente que está ligada a empresas na Madeira, estão aflitos. Quando o Lobo Xavier esteve aqui em outubro, se não me engano, ou setembro, ou outubro, e ouvi ele dizer, portanto ele não disse nada a mim só, portanto estou à vontade, e ouvi ele dizer que já não podia garantir, e olha que estávamos em setembro ou outubro, ele disse, eu já não posso garantir aos meus clientes que não terão responsabilidades retroativas em relação ao IRC de entre 2007 e 2014. Uma incerteza muito grande. Exatamente. Ora, quem é que se predispõe a se localizar numa zona com estas dificuldades? Já vamos ouvir os outros comentadores, mas sobre a questão do copiar, o modelo de Malta, o modelo do Luxemburgo, do Sr. Juncker e por aí adiante, esse copiar depende só de quem? Do Governo da Assembleia da República. De Portugal só? De Portugal basta só. Portugal querer que a Madeira seja... A autoridade tributária portuguesa é independente. Portugal é independente tributariamente. Estamos a falar para o comum dos mortais. A União Europeia não tem que autorizar um regime de baixa fiscalidade na Madeira? Não tem nada. Basta a Assembleia da República? Basta a Assembleia da República. Repare, nós agora já temos a possibilidade de ter o IVA 30% menos. Ter o IRS 30% menos e o IRC 30% menos. Ora, se eu posso ter 30% menos, porquê é que eu não posso ter 70% menos? Porquê é que eu não posso ter 60% menos? Porquê é que eu não posso ter... É 30% porque alguém diz que eles só podem ter fiscalidade menor até 30%. Mas quem é que disse isso? A Assembleia da República, mas ninguém. Porque se quiser dizer que é 40%, é 40%. Se quiser dizer que é 90%, é 90%. Portanto, isto é tudo muito. O senhor Pablo Casado, líder do PP espanhol, no dia 5 de janeiro foi a Canárias dar posse ao líder regional do PP e disse, se eu for primeiro-ministro nas eleições próximas, ele nem sabia nessa altura que eram já em abril, ele disse, se eu for primeiro-ministro nas eleições próprias, eu vou propor uma zona de baixa fiscalidade para as Canárias. Ele até foi mais longe, que até falou em 4%. E como sabem, nós temos 5%. E ele disse que isto seria a resposta que a Espanha daria a oportunidade que o Brexit traz, que é de haver uma intermediação financeira internacional que as Canárias poderia fazer e que vai sair naturalmente da City de Londres. Não sai tudo, mas sai alguma coisa. Para não estarmos a repetir algumas coisas, o Dr. Ricardo Vieira é evidente, tem a sua opinião, mas eu vou-lhe perguntar porquê é que terá saído o Dr. Francisco da Costa, segundo o Jornal de Negócios, bater com a porta? Bom, eu acho que há aqui, primeiro que tudo, uma questão a meu ver, negligente por parte dos governos regional e nacional sobre esta matéria.
A Comissão, através da Direção-Geral da Concorrência, tem vindo a notificar o Estado português e a região sobre esta matéria há longo tempo. E eu gostava de ver quais foram as respostas que o Estado e que a região deu sobre o assunto. Porque aquilo que me foi dito é que as respostas são conversa política, não são conversas técnicas adequadas àquilo que está ali colocado. Que é preciso perceber Mas que, o CIMA é que o sobretudo Centro técnico, Internacional... o Francisco da Costa era técnico. Bom, mas não era ele que respondia. Mas era ele que fornecia os relatórios, com certeza. Quem Mas respondeu a questão- foi sempre o Ministério das Finanças. E com a E assessoria, com base daqui, em que relatórios? daqui da Madeira, do Governo da Madeira. Do Governo da Madeira, Do Governo da da Autoridade Tributária? Sim, sim. Da Autoridade Tributária? Da Autoridade Tributária. Mas é preciso perceber aqui uma Mas coisa. quem mandava A determinada era altura- o Governo da República. É verdade. A determinada altura, o regime mudou. O meu ver já mudou mal. Quando começou a exigir a criação de postos de trabalho e a afetação das receitas não sei o quê, essas condições todas. Porque o Centro Internacional de Negócios nasce na Madeira não com esta perspectiva de criação de postos de trabalho. O primeiro regime, o dito primeiro regime, não tinha essa condição. Isto foi criado a Fui meio eu do que fiz. percurso. Fui Exatamente. eu que fiz, Sei, eu então. lembro-me bem. Não tinha condição nenhuma. Não tinha condição. Bastava aí uma empresa crítica, empresa financeira, empresa industrial. Bom, tinha, Na Não altura comercial. podiam ser financeiros. Não Na altura podiam ser bancos. Agora é proibido. Não comercial. A Não Zona comercial. Franca não era comercial. A Zona Fra- A Sim. grande discussão que havia na Era altura Canárias. sobre se havia uma repetição de Canárias ou não. Sim, não, E isso, não, isso não foi. há uma responsabilidade. É igual a Canário. Mas o que é verdade é que o regime mudou e começou a exigir condições. E agora a interpretação dessas condições é que está aqui em causa. O que eu acho é que nunca houve por parte da região e do Governo da República uma verdadeira defesa da sua interpretação sobre essas E condições. embora o Governo da República ganhe muito dinheiro com o Centro Nacional de Negócios. Claro que ganha. Não também é só a naturalmente. Madeira. Sim, também naturalmente. Pronto, Levar de uma forma informação indireta. Uma forma que indireta. veio, ainda devia ter visto. Pronto, mas a questão, eu acho que é em termos. Sempre. Agora, acho que é em termos. Sempre em ganhou. termos, eu acho que há aqui uma certa negligência técnica que eu acho que é notável e que é desastrosa. E penso que o que está por trás disto é isto. Isso, E o que vem aí, se calhar, não acaba por aqui. Não é? A ideia é que. Em sua opinião, o Dr. Francisco Costa não quis assistir ao funeral disto? Ou tem alguma Eu acho situação que o Dr. Francisco inconveniente Costa, para a ele? quem a Madeira deve muito nesta matéria, não deve estar satisfeito com este desfecho em relação ao Centro Internacional de Negócios. Eu acho que posso dizer isso como um observador minimamente atento àquilo que se está a passar. Isto para ele é de facto um mau acabamento para um projeto de vida que foi de facto este. Ele não sai a meio, ele não quer renovar o contrato, é diferente. Não Está sai bem, a meio. é verdade, mas na prática ele está a sentir que isto está num plano deslizante. E não é só um plano deslizante do ponto de vista formal, são os danos reputacionais que isto tem. Miguel Mas Sousa está desejando dizer mais alguma coisa. Não, é que percebam o seguinte: isto chegou a um ponto, a um beco sem saída. Isto precisa de uma nova solução. Esta morreu. E a solução seria? Um modelo internacional. Pelo amor de Deus, não me façam E é repetir. isso, só em concreto. Seria um modelo tipo. Mas isto é uma opção, é uma sugestão, inventem outra. Não, O problema disto é que ninguém percebe aquilo que digo, mas também não apresentam outra. Não, eu Malta, penso que toda a gente percebe, mas- tem uma forma engraçada de tratar isto. Não se trata propriamente de uma baixa fiscalidade, como o Miguel aqui defende, Uma devolução. mas tem um procedimento de devolução. Mas não interessa. Também pode ser uma coisa deste género, não é? Mas na prática, resulta na não. prática. resulta no imposto sem Resulta na prática numa redução tributária. Esse é, que é o ponto fundamental. E eu julgo, o Ricardo e o Miguel já o referiram fundamentalmente esta situação. Julgo que se politizou demasiado as respostas em ambiente onde se devia ter encontrado respostas técnicas a problemas técnicos. E criou-se aqui, desmereceu-se esta insistência da própria Comissão sobre a Zona Franca. Evidentemente, quando se está a colocar agora as alternativas que se possam eventualmente colocar para o futuro, não há dúvida nenhuma que a única alternativa que nos resta agora, e esta, mais uma vez, um ponto de entendimento entre a região e o Estado, de como encontrar uma forma de uma região com 250 mil habitantes, com um terço do território só arável, com problemas seríssimos de pressões do exterior sobre a sua própria economia, sem grandes alternativas, sem uma agricultura, a possibilidade de uma agricultura suficientemente eficaz, sem uma pesca suficientemente eficaz, dependente de um turismo com todos os problemas que atualmente atravessa.
tem que encontrar uma forma de captação de receitas. Claro. E esta forma de captação de receitas é uma captação de investimento e é uma captação de colocação que se terá de fazer, necessariamente, ao limite como Malta, mas o que é um ponto fundamental é encontrar a capacidade de colocação aqui de capitais para investimento. É fundamental. E que não se passa necessariamente no próprio investimento local, no setor primário e secundário. Claro. Eu tenho que saber, temos que saber ter toda a arte e o engenho de saber gerar Mas eu acho que riqueza. a região, que tem um artigo no tratado, que é o artigo sobre as outras periferias, está lá tudo. Aquilo ali possibilita tudo. É preciso ser imaginativo e ter influência e lobby em António Bruxelas para Trindade, conseguir uma coisa. faltará diálogo com o Governo da República Mas isto para várias áreas e aqui também. Não é aqui também. Não é com o Governo da o sistema República. todo. O Não, sistema todo é o conceito de pena. E por isso eu falava na subsidiariedade. É fundamental que o poder subsidiário tenha um entendimento, esteja suficientemente próximo dos poderes regionais para poder haver aqui um ambiente de comunhão. Não tem havido. Isto tem a ver estes autismos permanentes que geram necessariamente depois posições da pequena rebendita. E isto é mau. Ao fim de 40 anos. É verdade. Miguel Sousa. Não, eu gostava porque nós íamos escapando para aí e já agora eu tirava a limpo o que é que se pretendia. Aqui há dias havia uma notícia que dizia que os impostos gerados pelo Centro Internacional de Negócios da Madeira eram 120 de hoje, mas são 121 mais qualquer coisa. Portanto, 121 milhões de euros. E eu fui para casa fazer as contas. E não são 121 milhões de euros. Ou seja, o Centro Internacional de Negócios da Madeira arrecada 121 milhões de euros. Só que não são para a Madeira. Para a Madeira são 65 milhões de euros. E para o Estado são 56, acho que é a diferença, são 56 milhões de euros. Porquê? Porque está lá 59 milhões de euros de IVA. E do IVA nós só ficamos com 2%, 2,35%. Portanto, aquilo não é verdade. É verdade que gera, mas o Estado, porque nós depois ainda temos as compensações que é preciso devolver às empresas, que aquilo, o IRC nem sempre acerta à primeira. Portanto, o Estado recebe exatamente o mesmo de impostos que a Madeira recebe a partir do Centro Internacional. Mais uma razão para o Estado se interessar por isto. Mais uma razão. Também tira dividendos disto. Não, isso também não vamos ser engenhos, porque os engenhos só servem para o céu. O que interessa aqui perceber é que se isto fosse num modelo de baixa fiscalidade, o IVA ia ser todo nosso. Isso, alto lá, para o baile. E aí sim, os 121 seriam nossos. Há um tratamento, que tem que correr paralelamente. Tem que correr paralelo. É amendoins. Miguel, mas a nós abordagem temos que cobrar tem que mais de 1.000 milhões. A abordagem deste tema tem que ser feita paralelamente com as responsabilidades do Estado, porque senão corres evidentemente um risco, digamos, das próprias responsabilidades do Estado terem um posicionamento ou terem uma representação completamente diferentes do que o são atualmente e do que deveriam ser. E o primeiro, eu tenho que discutir o que é que estruturalmente o Estado tem de responsabilidade perante uma região como esse é um tema que é tratado. Mas deixem-me responder a isso, que é fácil, é por isso que devemos de pagar a dívida. É porque o que o Estado tem que me impor é um teto de dívida, ou seja, a Madeira não pode ter uma dívida superior a 80% do PIB. E pronto, e eu vou fazer a minha fiscalidade, a minha despesa, a minha organização de vida e todo um outro posicionamento, reivindicação perante o Estado para relação às suas responsabilidades. Já não é possível hoje em dia eu esconder nada. Portanto, eu era fiscalizado para saber se a dívida pública da Madeira era mais de 80%, estou a dizer 80%, que é um nome para discutir, era mais do que 80% ou não. Desde que eu cumprisse com o teto que o Estado me fixava para a dívida pública, eu fazia a fiscalidade que eu entendesse. Era um problema meu e de mais ninguém. Meu, Madeira. Ora bem, vamos fechar por aqui estes temas. António Trindade veio de visita às bolsas de turismo internacionais.
Este ano, dentro de um mês, provavelmente a Madeira vai ter mais 600 camas por via da inauguração de um hotel. Mais 1.200 camas. Mais 1.200, 600 quartos, 1.200 camas. E outros provavelmente poderão acontecer. Madeira Palácio, não sei se chega a abrir este ano. Bem, tem mais de 10.000 camas de alojamento local. Mais isso. Ou seja, existe sensibilidade, ficou com a sensibilidade de que teremos turismo para aquilo que a Madeira tem para oferecer? Estes próximos anos serão anos de exigência de uma grande resiliência do turismo da Madeira. Porque, não, em primeiro lugar, o problema não é da Madeira. O problema é da bacia ocidental do Mediterrâneo Atlântico. Eu ainda hoje lia... Temos de ter resumido. Ainda hoje lia no jornal Turismo Espanhol, referindo que as Canárias, apesar de não terem qualquer aumento de oferta, atravessam um decréscimo de procura enorme. E isto, as Canárias estão-se a fixar num ambiente geral onde há decréscimo de procura. O que acontece, a Madeira teve, e tal já tem sido referido publicamente, houve 5 companhias de particular importância no transporte aéreo para a Madeira que faliram. 2 deixaram de operar para a Madeira. E, entretanto, não foram encontradas as substituições desta capacidade de tráfego para a Madeira. Portanto, nós temos que viver num ambiente diferente, onde as 1.200 camas novas de um Savoy vão também contribuir para esses reequilíbrios e o que nos obrigará a ter aqui muita contenção no que diz respeito ao nosso... A perspectiva é má para este ano. A perspectiva, nós estamos num ambiente de tempestade perfeita. E onde eu tenho só um grande fator de diferenciação e que nos podem, de certo modo, atenuar esse ambiente. É que quem procura a Madeira não é necessariamente quem procura o Egito ou quem procura a Turquia. Há outras zonas desta bacia ocidental que estão numa concorrência efetivamente maior. Temos segurança. Nós temos aqui, e por isso a minha proposta de tema, há fatores que nos distinguem positivamente. É um ambiente. Eu tenho um bom ambiente de uma cidade, eu tenho um interior de uma ilha espetacular, eu tenho vivido em ambientes de segurança, só que isto não é tão recentemente quanto isso, mas há focos agora de insegurança física na Madeira. E é complicado, e eu mandei este comentário ao ler o Diário de Notícias de hoje. Repetidamente em Câmara de Lobos há ataques a turistas. Há ataques a turistas. Pico da Cruz, já desde há algum tempo. Há uma mas situação. Mesmo aqui na cidade tem... Portanto, mas vamos lá ver. Algumas zonas... Não vamos mais longe. Em plena zona velha da cidade, assiste ao ambiente de pauperação tão grande que é o facto dos jovens e não jovens drogados receberem metadona mesmo ao lado da zona de maior confluência de turismo na região. Portanto, não faz aqui sentido que estas zonas não tenham um policiamento mais adequado para se não assistirmos permanentemente. Porque estas notícias que saem na imprensa local têm efetivamente uma repercussão de imediato enorme. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isto? Não, dizer boa sorte aos hoteleiros. Não, é que o turismo... É porque, o turismo mexe com a economia toda. Para mim, exatamente. Para mim é importante que a Madeira tenha o maior número de pessoas sobre a consumir. ilha. Não, exatamente, para animar a economia geral, tudo isso. Portanto, Vieira, sobre se isso correr bem, é excelente para todos. Eu só diria que o factor de segurança, o factor de natureza, o factor de qualidade são essenciais ao nosso turismo. Nós temos alguma coisa a oferecer que os outros não têm, são estas 3 coisas. Bom fim de semana, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana. Um programa de Lionel de Freitas, aos sábados ao meio-dia, com reposição aos domingos, depois da 1 da tarde, na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia
para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável.